Então a ideia agora é a gente falar sobre a nossa galáxia. Sempre que vocês virem por aí esse termo a galáxia, significa a nossa galáxia, a Via Láctea. Tá? Então é sobre ela que a gente vai falar nessa primeira parte da aula. Aqui a gente tem uma fotografia mostrando qual seria o aspecto da Via Láctea visto do céu. Se você mora numa cidade grande, é óbvio que você não vai conseguir ver essa mancha, né? Porque tem poluição, né? Tem a iluminação noturna da cidade, tem, principalmente você que mora numa cidade litorânea, tem o excedente de vapor de água na atmosfera, que atrapalha bastante a visão, né? Então, o ideal para você visualizar isso seria numa região seca, né? De preferência, uma região mais seca e alta, né? Zonas afastadas, né? No campo, né? Na serra, né? Uma região mais seca, um deserto de preferência, tá? Aí você conseguiria ver um céu aproximadamente dessa forma. E mesmo assim, isso daí é uma fotografia de exposição longa, né? Ou seja, você, aquela coisa, né? Que para quem entende de fotografia, de deixar a lente mais aberta, né, com maior tempo de exposição, tá? Então você veria uma faixa mais esbranquiçada, né, com algumas manchas mais escuras, mas uma faixa mais esbranquiçada na direção da constelação do Sagitário, né? Seria mais ou menos isso que nós veríamos, tá? O Galileu conseguiu observar essa mancha e ele percebeu que não era simplesmente uma mancha, né? Que não era simplesmente uma nuvem, que era um conjunto enorme de estrelas, que acaba sendo o disco da Via Láctea, né? O disco da nossa galáxia. Então, ela recebe o nome de Via Láctea, que em latim significa caminho de leite, por ela ter esse aspecto esbranquiçado, aí como se fosse um leite derramado aí no céu. Tá? Ao longo da nossa história, a gente teve vários modelos, né, do que seria, né, do que seria a Via Láctea, né, como um conjunto muito grande de estrelas. Então, Galileu já tinha percebido que era um conjunto muito grande de estrelas, mas qual seria o formato da Via Láctea? A gente tem um grande problema para diagnosticar qual que é o formato da Via Láctea, porque a gente está dentro dela, né? A gente não consegue ver um negócio que tá dentro da gente. A gente consegue ver coisas dos outros, a gente consegue ver as outras galáxias do universo. Mas a nossa galáxia mesmo a gente não vê, a gente consegue ver partes dela, né? Tenta você ver o seu corpo, né? Você conseguiria ver o seu corpo num espelho, vamos dizer assim, mas não é o seu corpo que você vê no espelho, é um reflexo do seu corpo. Já parou pra pensar nisso? Você não vê o seu corpo, você não vê os seus olhos? Já parou pra pensar que você não vê os seus olhos? Você vê os olhos dos outros, você vê os seus olhos numa fotografia, você vê os seus olhos num espelho, mas aquilo é um reflexo, aquilo é uma fotografia dos seus olhos, não são os seus olhos. Você não consegue ver porque ele faz parte do seu corpo, ele é o seu instrumento de visão, então isso você não consegue ver. Então é mais ou menos esse o problema que a gente observa com a Via Láctea. A gente não consegue ver justamente porque a gente está dentro dela, tá? Mas a partir de fotografias assim, né, de um lado, tenta visualizar de um lado, tenta visualizar de um outro, a gente vai fazendo aquele composê de fotografias tentando montar uma imagem da Via Láctea. Bom, no século XVIII, o astrônomo Thomas Wright, ele imaginou que a Via Láctea era um sistema achatado, como se fosse uma pizza mesmo, com um grande número de estrelas, tá? Com um núcleo central massivo, seria alguma coisa que tivesse ali no meio, que por gravidade conseguiria manter todas essas estrelas coesas, né? Todas essas estrelas presas ao campo gravitacional desse grande corpo massivo, tá? E o Sol, ele estaria próximo ao plano central, ou seja, ele não estaria muito para cima nem muito para baixo, né? O Sol seria como se fosse uma azeitona ali da pizza, né? Imaginando um sistema discoide, né? O Sol estaria
ali próximo desse plano central, tá? Grosso modo, com algumas modificações, é mais ou menos o que a gente pensa ainda hoje. É um formato discoide aí com um núcleo central muito massivo e a Terra ali próxima do centro, tá? O filósofo Immanuel Kant, que também especulou bastante coisa sobre a cosmologia, também no século XVIII, ele bolou o modelo de galáxias como universos ilha. O que vem a ser um universo ilha para o Kant? É uma região do espaço que tudo que acontece ali dentro, eles vão trocando matéria entre si. Então, as estrelas vão nascendo, as estrelas vão morrendo, como a gente já tinha visto na aula passada. Conforme as estrelas vão morrendo, elas vão jogando matéria no espaço, que vai sendo reciclada por outras estrelas que vão se formando, e está sempre acontecendo essa reciclagem aí entre as estrelas, né? A matéria morta de uma estrela vai sendo reaproveitada por outra estrela, né? Só que isso aconteceria sem que houvesse contato entre uma galáxia e outra, ou seja, toda a matéria que é utilizada para a produção de estrelas dentro de uma galáxia, né, não toma contato com matéria de outra galáxia. Por isso esse nome de universo ilha. Seria uma porção autossuficiente do espaço, né? Então toda a matéria que está sendo produzida ali vai sendo reciclada ali sempre dentro da mesma galáxia. E assim como existiriam outras galáxias no espaço, todas elas, do mesmo jeito, todas elas iriam reciclando essa matéria que tem no seu interior, tá? Sem que houvesse troca de matéria com umas com as outras, né? Elas estariam muito distantes umas das outras, então não haveria troca de matéria entre elas, tá? Vai, meu filho. Esse é um desenho feito pelo astrônomo William Herschel, que é o descobridor do planeta Urano, vocês devem se lembrar dele, tá? É a primeira tentativa que a gente fez de fazer um esquema, né, um desenho da Via Láctea baseado em observações, né? Então, várias fotografias de telescópio em várias direções do espaço, tentando fazer aí, mostrar como é que seria uma mancha da nossa Via Láctea, tá? E interessante é que o William Herschel, ele coloca o Sol no centro, ó. Ali aqui, a posição do Sol. Então, percebam que a gente ainda conserva, né? Ainda no século XIX, a gente ainda conservava essa noção de que o Sol estaria no centro da nossa galáxia, né? Então, de alguma forma, ele seria ainda o centro do universo. Bom, além da questão do formato da nossa galáxia, tinha também o debate sobre o tamanho da nossa galáxia, tá? No final do século XIX, o Cornelius Kapteyn, ele estima o tamanho da nossa galáxia em 18 quiloparsecs. Um parsec é 3,26 anos-luz. Deixa eu fazer a conta aqui de quanto que dá isso. Peraí. 18 vezes 3,26 daria 58 mil anos-luz, né? De diâmetro a nossa galáxia. Seria essa a estimativa. Já no início do século XX, o Arlo Shapler, ele coloca uma estimativa para a nossa galáxia da ordem de 100 quiloparsecs, ou seja, 326 mil anos-luz de diâmetro. Então, olha só a diferença, né? Um fala que é 18 quiloparsecs, o outro fala que é 100 quiloparsecs. Tá pior do que margem de erro do Ibope, um negócio desse, né? Como? Como que a gente chega a estimativas tão díspares a respeito do tamanho da nossa galáxia, né?
E também, né, um ganho que a gente tem na cosmologia do Halo Shapeless é que o Sol não está no centro da galáxia, né? Ele coloca o Sol em um dos braços da galáxia. Então, qual era o problema? Por que a gente não conseguia chegar a um acordo a respeito do tamanho da nossa galáxia? Porque a nossa galáxia ela tem bastante poeira, né? Todas as galáxias elas têm, em geral, bastante poeira. Tá? E a poeira que está dispersa na galáxia provoca o fenômeno que nós chamamos de extinção interestelar. Tá? É bem semelhante ao fenômeno que a gente observa durante o pôr do sol. Eu acho que eu já passei essa explicação para vocês, né? Por que o pôr do sol ele fica avermelhado, né? O sol durante o dia ele fica mais amarelo, conforme ele vai se pondo, ele vai ficando avermelhado, e tem dias que fica realmente muito vermelho. Quais são esses dias ou quais são esses locais em que o sol vai ficando vermelho? São locais muito poluídos. Tá? Seja poluição natural, seja poluição antropogênica. Então, a poeira, ela vai atrapalhar, né, essa trajetória da luz. Ela vai bloquear, vai absorver toda a luz azul e só vai sobrar os comprimentos de onda vermelhos. Então, onde houver muita poeira no espaço, né, os objetos vão parecer mais avermelhados do que eles efetivamente são. E aí cai naquele problema que a gente já tinha visto, que a gente vai revisar de novo nas aulas de hoje, do problema do desvio para o vermelho. Né? Então, os objetos, quando eles parecem avermelhados, né, eles vão se tornando mais avermelhados, eles parecem mais distantes do que eles efetivamente são. Né? Então, essas estimativas muito altas do tamanho da nossa galáxia tinham como origem esse problema, né, de que a poeira, né, dispersa na nossa galáxia fazia com que a luz emitida pelas estrelas ficasse mais vermelha do que ela efetivamente era. Então, uma estrela que fosse azul ia aparecer amarela, uma estrela que fosse amarela ia aparecer vermelha, né? Então, esse fenômeno desse avermelhamento estelar fazia com que as estrelas parecessem mais distantes do que elas efetivamente estão e, consequentemente, ampliando aí, fazendo um efeito de lente quase do tamanho da Via Láctea, tá? Uma vez que a gente consegue hoje já mapear muito bem esses campos de poeira que estão aí dispersos pela nossa galáxia, a gente consegue estimativas de tamanho um pouco mais confiáveis. Tá? Esse aqui é o problema, lembra que a gente tinha comentado do funkeiro ou da ambulância quando elas estão se aproximando de você? Esse é o efeito Doppler. Então, quando o funkeiro está passando ali perto de você, você está parado no ponto de ônibus, está passando o funkeiro, né, ouvindo funk no último volume ali no carro. Parece que é um tipo de batida quando ele está se aproximando de você e parece que é um outro tipo de batida quando ele está se afastando de você. Todo mundo já passou por essa experiência. Né? Então, pegando aqui o espectro de algum elemento químico que a gente tinha visto na aula passada, isso, algum elemento químico qualquer, que ele tenha fotografia aqui dessas linhas de comprimento aqui do seu espectro, tá? Se você pega um elemento, um objeto no espaço, que as linhas do espectro dele, vamos supor, de hélio, de hidrogênio ou de qualquer coisa que ele é composto, né, estão se movendo em direção ao azul, significa que esse objeto está se aproximando de você. Tá? Se as linhas do espectro exibem um deslocamento para o vermelho, percebam que a distância entre elas é a mesma. Ó. A distância entre as linhas é a mesma, ou seja, é o mesmo elemento químico aqui que a gente está comparando. Né? Se as linhas estão se desviando para o vermelho, significa que esse objeto está se afastando de você. É assim que a gente calcula a velocidade dos objetos no espaço. Tá? A gente vai voltar a isso, que esse problema vai ser importante de novo para a gente retomar na nossa última aula. Tranquilo até aqui?
Aqui a gente tem a tipologia de galáxias que foi estabelecida pelo Hubble, né? Quais são os tipos básicos de galáxias, né? Quais são os formatos que elas podem adquirir. Elas podem ter esse formato mais compacto assim, tá? Pode ser mais redondinhas ou um pouquinho mais ovaladas, né? Essas galáxias um pouquinho mais redondinhas, elas vão receber a classificação de galáxias elípticas, tá? Essas aqui, que são um modelo de transição, assim, que parece um disco voador, elas vão receber o nome de galáxias lenticulares, tá? E por fim, a gente tem as galáxias que têm braços, né, que formam espirais, tá? Elas vão ser de dois tipos, as chamadas espirais barradas, que elas têm uma barrinha aqui no meio, estão conseguindo ver? Tá? Elas têm essa barrinha aqui no meio. E as espirais não barradas, que elas têm um núcleozinho, e a partir deste núcleozinho é que saem os braços, tá? As espirais barradas, elas têm uma barrinha dentro do núcleo aqui, e a partir da barrinha que saem os braços, tá? E aí você classifica em SA, SB, SC de acordo com o grau de abertura dos braços. Então, ou SBA, né, espiral barrada, A, quando é mais fechadinha, espiral barrada B, quando é mais abertinha, espiral barrada C, quando ela é uma mais abertinha, tá? A Via Láctea estaria aqui, ó. Essa seria a classificação da Via Láctea, uma SBB. Tá? É uma espiral barrada. Essa é a classificação original do Hubble, tá, pessoal? A gente vai ver que tem modificações em cima dela. Aqui seria uma estrutura da Via Láctea vista da lateral. Então, uma estimativa de tamanho aí de 25 mil, né? 30 mil parsecs, se você for considerar todo o halo aqui da galáxia, tá? O que daria aí em anos-luz, para ficar um valor mais fácil da gente se lembrar, pode colocar o diâmetro da Via Láctea como 100 mil anos-luz. Tá um valor muito bom, assim, para nossa estimativa, 100 mil anos-luz de diâmetro a Via Láctea, ou seja, daqui até aqui. Tá? E aí, quais seriam os componentes que nós teríamos? Olha a distância onde está o Sol aqui, ó. Então, de novo, né, o nosso Sol ele não está no centro da Via Láctea, ele está bem mais distante aqui do centro, aproximadamente 30 mil anos-luz do centro, tá? Considerando que seria 50 mil de raio, né, 100 mil de diâmetro, a gente está a 30 mil anos-luz de distância do centro, né? Então, estamos muito mais para a periferia da galáxia do que para o centro dela, tá? Bom, e aí quais seriam as regiões em que a gente conseguiria dividir a Via Láctea? Se você for observar essa figura, você vai ver aqui, ó, parece essa pizza aqui, mas ela tem essa parte mais abaulada aqui, é uma parte mais rechonchuda aqui no meio, tá? Essa parte mais rechonchuda aqui no meio da nossa galáxia, nós chamamos de bojo central, ou simplesmente bojo, se você preferir. Tá? O que tem aqui no bojo central? Mano, tudo. Tudo quanto é tipo de constituinte estelar que você conseguir imaginar. Então, tem estrelas mais jovens, né, que são as estrelas azuis e estrelas brancas. Tem estrelas mais velhas, que são as amarelas e as vermelhas, né? Tem estrelas anãs brancas, tem estrelas gigantes, tem todo quanto é tipo de população estelar, você vai encontrar no bojo.
E hoje em dia, a gente tem também 99,9% de certeza de que existe um buraco negro ali no centro da nossa galáxia. Né? Um buraco negro de aproximadamente 2,5 milhões de massas solares. Né? Negócio para dar um medinho assim. Né? Ele está aqui, bem no meio da nossa galáxia. Tá? De novo, como a gente já tinha falado na aula passada, não precisa ter medo da gente cair, porque a gente está muito longe dele aqui, né? Não precisa ficar com medo, não vamos cair nesse buraco negro, pelo menos não vamos cair tão cedo, né? Nos próximos bilhões de anos não vai dar tempo da gente cair dentro desse buraco negro. Então pode ficar tranquilo. Tá? Oi, fala. Sobre o buraco negro, não sei se todo mundo viu, alguém viu, que essa semana foi descoberto luzes lá no interior do buraco negro. Não vi não. Sim, foi, eu acho que foi na revista da Ah. Olha! Não cheguei a ver não. Eu sei. Eu sei que os buracos negros, eles emitem raio-x, né? Porque a matéria, na hora que ela está sendo sugada pelo buraco negro, ela emite raio-x. Mas luz visível eu nunca tinha visto, não. Né? Sim. Né? Não cheguei a ver, não. Enfim, tá. Então a gente tem estudo, né? Poeira, um monte de coisa. É uma loucura, né? Tem todos os tipos de componentes aí que poderia ter de uma galáxia. A gente vai ter aqui no bojo central, tá? Depois, essa parte mais alongada aqui, que seriam os braços espirais da nossa galáxia, nós chamamos de disco, tá? O disco, ele é composto de estrelas mais azuis e brancas, tá? Um predomínio aí de estrelas mais jovens. Lembra que a gente tinha falado, né, que as estrelas azuis, estrelas brancas, né, que são estrelas maiores, que elas têm temperaturas mais altas, elas têm um tempo de vida mais curto, né? Então elas são populações estelares mais jovens. O Sol é amarelo, ok, mas a maioria das estrelas que estão aí no disco da nossa galáxia, elas tendem a ter essa coloração, mais pro azul, mais pro branco, tá? E tem bastante poeira também, tá? Tem bastante poeira também, por quê? Justamente porque essas estrelas, elas têm um ciclo de vida curto. Elas têm um ciclo de vida curto, elas rapidamente explodem, né? Viram supernovas, né? Elas vão constantemente se reciclando e elas vão jogando na Via Láctea toda essa poeira da morte delas, que vai sendo reaproveitada para se formarem novas estrelas. Então é uma região da Via Láctea que está em constante reciclagem. Elas vão sempre se produzindo, né? Vai morrendo estrelas antigas e vão produzindo estrelas mais novas. Tá? Então, é uma região aqui altamente produtiva, né? As taxas de natalidade aqui nos braços da galáxia são bem elevadas, tá? E, por fim, nós temos toda uma região aqui em volta da galáxia que a gente chama de halo, tá? Está preso por gravidade ali também ao centro, né? Mas não faz parte propriamente do disco, tá? São os que é composto pelos aglomerados globulares, que são alguns grupinhos de estrela bem menores, né? Grupinhos de estrelas bem menores de tendência de coloração amarela, laranja, vermelha, tá? Então são estrelas mais velhas e que estão mais distantes entre si, tá? Aqui no meio, entre elas, a poeira é muito pouca. O gás e a poeira que está aqui disponível é muito pouco. Então é totalmente contrastante com a situação
que a gente observa aqui nos braços, né, no disco da Via Láctea. Tá? Aqui a gente tem estrelas muito jovens e com bastante poeira. No halo, não. A gente tem estrelas mais velhas e com pouca poeira aqui pelo meio. Tá? O que significa se a gente tem pouca poeira aqui no meio? Que a possibilidade de reciclagem dessas estrelas é muito baixa. Né? Então, o que está acontecendo? São estrelas velhas, né? Que à medida em que elas vão morrendo, né, elas não vão conseguindo se reciclar. Tá? Vamos imaginar que essa daqui morre, ela deixa a poeira dela aqui espalhada pelo espaço. Tá? Mas está muito distante. A poeira que ela vai deixar aqui está muito distante da próxima estrela aqui que também vai morrer, tipo, até conseguir captar toda essa poeira aqui, cara, tá muito longe, não vai conseguir. Então vai ficar aquela poeirinha ali espalhada sem se reciclar nada. Tá? Então é isso que está acontecendo com as estrelas que estão no halo da nossa galáxia. À medida em que elas vão morrendo, por elas estarem muito distantes umas das outras, tá? À medida em que elas vão morrendo, elas não vão sendo recicladas, elas não vão sendo repostas. A tendência aí para o longuíssimo prazo seria essa parte da Via Láctea ir se apagando. Tá? Aqui não, o disco não. Né? Como as estrelas estão muito próximas entre si, né? Aí dá. Para a hora que uma vai morrendo, vai outra nuvem já está perto ali, capta essa poeira que está ali próxima para poder reciclar e formar uma nova estrela. Aqui não, se elas estão muito distantes, né, à medida em que elas vão morrendo, a poeira vai ficando muito longe de qualquer outro campo gravitacional que consiga captar isso, elas não vão conseguindo ser repostas. Tá? Então eu tenho uma região de população jovem na Via Láctea, que é a região dos braços da Via Láctea, e uma região de população velha, que é o halo. Tá? Aqui eu praticamente não tenho renovação estelar. Certo? Aqui, um resumo de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então o bojo central tem um núcleo massivo no centro, muito provavelmente um buraco negro, né? Uma grande concentração de estrelas jovens e velhas, ou seja, todo tipo de população estelar, e nuvens interestelares, né? Nuvens de gás e poeira que denotam aí que essa região ela está em constante reciclagem de estrelas. Tá? O disco é composto pelos braços espirais da galáxia, um predomínio aí de estrelas azuis jovens e bastante poeira interestelar. E, por fim, o halo, que tem pouca poeira, né, estrelas vermelhas e velhas, bastante distantes entre si, né, e que não tem, assim, uma fronteira, né? É difícil a gente definir uma fronteira aqui, onde é que acaba a Via Láctea, onde é que começa a nossa próxima galáxia, né? A nossa galáxia vizinha. Então, tipo, vai... né, se confundindo aí a fronteira da nossa galáxia com outras galáxias. Tá? Então, um resumo disso tudo que a gente acabou de falar. Tá? Os constituintes da nossa galáxia, do que é feito, o que tem na nossa galáxia? Tem estrela, óbvio, né, que vai aí entre 80% a 90% da massa visível da nossa galáxia. Sempre lembrando que as estrelas elas não aparecem isoladas, né? Elas aparecem em aglomerados, né? Que uma nuvem, quando vai formar estrela, dificilmente forma uma estrela só, como a gente tinha visto na aula passada. Pode formar aglomerados de estrelas, se você forma dezenas, centenas, milhares de estrelas ao mesmo tempo. Então fica aqueles aglomerados de estrelas aí espalhados pelo espaço. Temos o campo de radiação, que é a energia que as estrelas emitem. Além da energia que as estrelas emitem, a gente tem a radiação cósmica de fundo, que é um assunto que a gente vai falar no final da nossa aula de hoje, mas é uma radiação que permeia todo o
universo. O meio interestelar, né? Gás e poeira, né? Além de você ter as estrelas, a radiação, a gente tem gás e poeira, que vai computar aí de 10 a 20% da massa da nossa galáxia, e é esse gás e poeira que vai produzir, né? Que vai auxiliar a produção das novas estrelas, né? Que a gente vai estar sempre se reciclando. Temos o campo magnético da galáxia. Então, lembra, a Terra tem um campo magnético, o Sol tem um campo magnético. Então, você pensa no somatório que seria o campo magnético de todas as estrelas da nossa galáxia. Então, assim como uma estrela tem campo magnético, a galáxia também vai ter campo magnético. E se o campo magnético do Sol ele é do tamanho de 10 vezes o sistema solar, imagina qual é o tamanho do campo magnético da nossa galáxia. Então, realmente, eles se confundem, né? Os campos magnéticos das galáxias, eles conseguem se confundir entre si, tá? E, por fim, a nossa galáxia tem também raios cósmicos, que são essas partículas remanescentes das explosões de supernovas, como nós tínhamos visto na semana passada, quando uma estrela morre, né? Uma estrela muito massiva morre. Ela morre numa explosão muito violenta, e essa explosão gera partículas, né, pedaços de átomos que vão viajando aí pelo espaço a algo muito próximo da velocidade da luz. Tá? Essas partículas é que nós denominamos de raios cósmicos, tá? Que podem, né, eventualmente atingir a Terra, mas boa parte deles é bloqueada, né, tanto pelo campo magnético do Sol quanto pelo campo magnético da Terra. Sempre lembrando que a geografia da Via Láctea, assim como a geografia de qualquer outra galáxia, não é homogênea. Tá? Então você não tem a mesma quantidade de poeira espalhada por toda a Via Láctea, você não tem a mesma quantidade de estrelas espalhada por toda a Via Láctea, você tem uma distribuição desigual aí desses componentes. Tá? Aqui ele não vai fazer a animação, eu vou ter que sair aqui para poder projetar Tem que projetar a imagem aqui, peraí. Compartilhar minha tela. Não, não é aqui. Aqui. É isso daqui que acontece no centro da nossa Via Láctea. Tá? Você tem aqui na imagem da esquerda a distância aqui, a setinha de 1 ano-luz. Tá? Lembra que a estrela que está mais próxima do Sol, ela está a 4 anos-luz de distância do Sol. E o que tem no meio? Nada. Agora, olha aqui no centro da Via Láctea, na distância de 1 ano-luz, olha quanta estrela a gente tem. Então, uma região realmente muito povoada de estrelas, né? Um adensamento muito grande de estrelas que nós temos ali. Tá? E aqui uma simulação, né? Pegando aqui para os anos, né? Começando em 92, 93, vai passando os anos, para uma distância aqui, crianças, de 10 dias-luz. Então, realmente uma distância bem pequena, tá? O movimento que as estrelas fazem em torno do centro da galáxia. O centro da galáxia sendo representado aí por essa cruzinha vermelha. Tá? Reparem que elas fazem um movimento elíptico, né? Aquilo que a gente já tinha
comentado, né, que a órbita dos corpos ela é elíptica, e quando ela vai passando por próximo ali do centro galáctico, ela faz um movimento bem mais rápido, né? Que a gente tinha falado que no periélio a gente faz um movimento mais rápido, e quando a gente vai indo pro afélio a gente faz um movimento mais lento, tá? Então percebam que mesmo estando super próximo assim, né? Imaginando que a gente tem aí um ponto central de 2,5 milhões de massas solares, isso é um seriosíssimo candidato a ser um buraco negro, tá? Mas mesmo assim as coisas não caem ali dentro, tá? Então não priemos cânico, né? Não é tão simples assim, não, você não precisa, é realmente muito perto que você precisa chegar de um buraco negro para você ser sugado por ele. Então, da distância que nós aqui, Sol, estamos do centro da galáxia, fica tranquilo que, ó, mesmo quem tá a 10 dias-luz de distância do centro da galáxia, mesmo assim, ainda não está caindo dentro do buraco negro. Certo? Só pra gente ter uma noção aí do movimento da população estelar, que realmente é muito grande aí dentro, aí na região central da Via Láctea. Aqui uma amostrinha de algumas nebulosas que nós temos dentro da Via Láctea, tá? Que podem ser ou remanescentes de explosões de supernovas, ou então nebulosas planetárias, né? Que seria o resultado de mortes de estrelas pouco massivas, como o Sol, né? A hora que elas vão morrendo, é o que elas vão deixando aí pelo espaço. Então, o dia que você não tiver nada mais útil para fazer, procura, né, imagens de nebulosas aí pelo Google. Cara, umas muito... Tem algumas aqui que tá duas fotos em uma, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui são os pilares da criação. Tá? Então, são duas fotos, mas é a mesma nebulosa aqui também, tá? A nebulosa da cabeça do cavalo, aqui. Tá? O quê? Aquele joguinho. Qual que era? Eu não lembro. Uhum. Eu lembro do Tetris, eu tinha o Tetris. O da Minhoquinha. Da Minhoquinha eu lembro também. Esse era o Tetris. Esse era o Tetris. Esse eu lembro. Isso, esse era o Tetris. Aham. Esse eu lembro. Joguei muito Tetris, cara. Muito. Essa aqui a gente já tinha visto, né? A Supernova 1987A, né? Cadê a nebulosa do olho? A gente tinha visto a nebulosa do olho também. Cadê? Será que era essa? Será que era essa a nebulosa do olho? Não lembro. Mas só pra gente ter uma ideia, né? Do que seriam aqui estrelas mortas aí pelo espaço, né? Tanto por explosão de supernova ou como nebulosa planetária, né? Que são, né, as estrelas menores, né? Que quando elas vão morrendo e vão vão espalhando, né? A sua matéria aí pelo espaço, tá? Cuidado com essa nomenclatura de nebulosa planetária. A gente chama de nebulosa planetária uma estrela que é aproximadamente do tamanho do Sol,
a hora que ela passa para o estágio de gigante vermelha e depois ela começa a espalhar a sua matéria em direção ao espaço, tá? Aquilo não é um planeta, embora receba o nome de nebulosa planetária, não é um planeta, tá? É uma estrela que está espalhando na sua massa, né, as suas camadas mais exteriores em direção ao espaço. É claro que o núcleozinho que ficar ali, né, de anã branca vai ficar com um tamanho semelhante ao de um planeta, tá? Mas o nome nebulosa planetária não significa que ela é proveniente de um planeta, tá? Ela é proveniente de uma estrela, né, que acabou de morrer, tá? Então, todas essas aí nas nossas proximidades. Uma remanescente de supernova, a supernova da Vela. Tá? Então, ela ainda está visível, assim, não a olho nu, claro, mas com um telescópio você consegue observar ainda. Tá? Então, o resultado de uma explosão estelar, isso também dentro da nossa galáxia. Pensa, eu consegui ver um negócio desse, cara. Muito legal. Tá. E essa daqui é a nebulosa do Caranguejo, que ela ainda está viva, vamos dizer assim, né? Ainda está visível, né? Aquela que foi vista pelos chineses no ano de 1054, né? O primeiro registro de supernova que nós temos na história da humanidade, tá? Então, a nuvenzinha de gás e poeira que ela expulsou pro céu ainda está se dispersando aí pelo espaço. Tá? Na época dos chineses era bem visível, né? Hoje ela tá ela tá menorzinha, né? Só com um telescópio para você conseguir enxergar. Certo? Bom, como é que se forma uma galáxia? Da mesma forma, né, vamos imaginar que a formação da galáxia é como se fosse a formação de uma estrela gigantesca. Tá? Uma estrela ela não se forma a partir de uma nuvem de gás e poeira em rotação, né, que é a partir dessa gravidade, né, dessa matéria, né? Se tem matéria, tem gravidade. Né? Então, se a estrela ela se forma a partir de matéria, de gás e poeira, que por gravidade, né, começa a se unir, né? Mesma coisa para uma galáxia. Então, é um enorme disco de gás que vai ser basicamente hidrogênio e hélio e poeira. Poeira de quê? De resto de estrelas que foram deixadas aí pelo espaço, que são, basicamente, os principais elementos que compõem essa poeira vão ser grafite, ou seja, carbono, ferro, silicatos, né, que é silício e oxigênio, e algumas moléculas orgânicas. Lembrando, né, vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que as moléculas orgânicas não precisam de formas de vida para serem produzidas, né? Moléculas orgânicas significa moléculas que envolvem o elemento do carbono, tá? Carbono combinado a hidrogênio, oxigênio ou a outros elementos. Então, não é necessário que exista uma célula, né? Uma forma de vida para produzir isso. Então, nós temos muitas moléculas orgânicas aí espalhadas pelo espaço. Então, isso que compõe a poeira interestelar. Né? Então, um enorme disco de gás e poeira que entra em rotação, né? Via de regra, atraídas por um super buraco negro. Ah, então, não sabemos ainda de onde que surgiram esses primeiros buracos negros super massivos, mas é a única coisa que a gente consegue pensar, do tipo, como foi, né, que começou a ter essas nuvens enormes de gás e poeira que vão se juntando por gravidade. Né? Imaginamos que primeiro tenham surgido esses buracos negros super massivos, e aí eles foram atraindo
esse gás, essa poeira para si, né, que vão começar a girar e por gravidade vão começar a formar aí as primeiras estrelas, tá? A idade estimada da nossa Via Láctea é de 14 bilhões de anos, o que coloca ela como uma galáxia muito antiga, tá? Talvez das mais antigas que tenha no universo, tá? Então, pelo menos nisso a gente é grande. Ah, que a gente sempre achou, a Terra é o centro do universo. Não, não é. Ah, então o Sol é o centro do universo. Não, não é. O Sol, então, é o centro da Via Láctea. Não, não é. Mas pelo menos em alguma coisa a gente ganhou, né? Pelo menos a Via Láctea é uma galáxia extremamente antiga, né? E é uma galáxia gigante também, tá? O tamanho dela, 100 mil anos-luz de diâmetro, ela é considerada uma galáxia gigante, tá? Mesmo se for comparar outras galáxias, assim, da nossa vizinhança, assim, cara, a Via Láctea é bem grandinha, assim, né? Então, pelo menos, em alguma coisa, a gente tinha que ser campeão. Tá? Uma massa de 2 vezes 10 a 11 massas solares, então é o 2, seguido de 11 zeros, é o equivalente em sóis, né, a massa da Via Láctea, isso só a parte luminosa, né, fora a matéria escura, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E uma outra coisa interessante também é que a Via Láctea, ela apresenta uma rotação diferencial. O que significa isso? Ela não tem hoje a mesma velocidade de rotação que ela tinha no seu início. Ela tem uma velocidade que está se acelerando. Muito provavelmente sendo aí, né, esse centro sendo sugado pelo buraco negro que está aí no centro. Então, as estimativas que nós temos é que o Sol, quando ele foi formado, ele demorava 400 milhões de anos para dar uma volta inteira em torno da Via Láctea. 400 milhões. Né? Hoje, ele está durando 270 milhões de anos para dar uma volta completa, ou seja, ele está acelerando. Aí essa é a estimativa aí para todas as estrelas que a gente conhece, né? A gente estaria, né, acelerando esse movimento, tá? Outra coisa que intriga a gente quando a gente está falando da Via Láctea é que ela mantém a sua estrutura de braços espirais, tá? Só que é o seguinte, nenhuma estrela sabe, em relação à outra, né, qual o movimento que ela tem que ter. Tipo, cada estrela tem o seu movimento independente, assim, da outra. Como se fossem carros na rodovia. Cada carro vai na sua velocidade, né? Mas os braços, eles se mantêm. Né? Ao longo da história do universo, se mantém essa estrutura de braços aqui, tá? Isso aqui é um modelo teórico, né? Então, a gente teria, quais seriam esses braços, né, que a gente tem na Via Láctea, né? O braço de Perseu, que é esse braço aqui de verde água, aqui, ó. Então, a barrinha aqui, que é o centro galáctico. O braço de Perseu, tá? O braço cor-de-rosa, que é o Sagitário Carina. O braço verde aqui é o Scutum Cruz. Tá? O braço Norma, esse braço mais roxinho aqui, tá? E o braço pequenininho, onde o Sol está, é o braço de Órion. Olha aqui. Ou seja, nem pra gente fazer parte de um... Nossa, a gente não presta pra nada, né, mano? Nem pra gente fazer parte de um braço decente, não. A gente pega só esse cotoquinho aqui de braço aqui. Tá louco. Dá licença, mano. Tá? E temos também um outro braço aqui, ó, chamado novo braço exterior, que parece que ele não tá muito bem ligado com o centro, né? Se você for observar, todos os outros parece que eles estão meio ligados com o centro da galáxia, tá? A gente tem alguns problemas em termos de observação da nossa galáxia, porque essa área aqui, que tá sombreada, essa é uma área que a gente ainda não tem observação, tá?
Os nossos telescópios ainda não conseguiram observar esta área da nossa galáxia. Então, isso daqui vocês observam que está pontilhado aqui os braços, né? A gente acredita que eles se prolonguem para essa área aqui, tá? Mas isso a gente não sabe ainda, tá? Essa área aqui que a gente chama, né, a sombra de observação, isso daqui a gente ainda não tem fotografia para tentar compor, né, a imagem da nossa Via Láctea, tá? Então é um mistério bem interessante esse, né? Como é que a gente, se cada estrela ela tem a sua velocidade de translação em torno do centro galáctico, como é que a gente mantém essa estrutura de braços enquanto o tempo passa, né? Então a gente tem muita coisa ainda para descobrir para a nossa própria galáxia, né? Essa região aqui a gente não tem observação, só que é extrapolação teórica, tá? E uma outra questão interessante também é esse próprio braço exterior aqui, tipo, que ele não tá ligado com o centro. De onde é que veio esse braço aqui? Sabe? Parece que ele tá ligado gravitacionalmente ao centro da nossa galáxia, mas ele não parece estar ligado assim com a barrinha central da nossa galáxia, tá? Uma hipótese que a gente pode levantar é que esse braço aqui foi roubado de alguém, tá? Então, ao longo da nossa história, que a gente pode ter batido numa outra galáxia que roubou esse braço, tá? Acontece isso, né? Acontece, a gente vê de vez em quando assim uma galáxia com um braço a mais assim, né? Que ela tomou uma trombada uma na outra assim, roubou, né, esse braço. Pode ter sido isso que aconteceu para a gente ter esse braço aqui que não está ligado diretamente com o centro galáctico. Aqui uma representação artística, né? Não é uma fotografia, é uma representação artística do que seria a nossa galáxia com os nossos braços aqui. Tá? O Sol estaria mais ou menos por aqui, assim, ó. Tá? E aqui uma tentativa de um modelo mais recente, uma tentativa de modelo artístico da nossa galáxia mais recente, né? Que talvez ela não tenha tantos braços assim quanto a gente tá imaginando. Tá? Pesquisas mais recentes vão mostrar que ela vai ter uma estrutura muito mais simples, que em vez de ela ser uma espiral barrada do tipo SBB, ela vai ser uma espiral barrada do tipo SBC, né? Que ela tem braços, elas têm só 2 braços assim e muito mais abertos, tá? Aqui de novo, aqui a gente entra naquela sombra que a gente não consegue observar, né? Que a gente assume que existe, né? Acredita que exista essa comunicação entre esses braços aqui, né? É muito louco isso, né, cara? Porque, tipo, a gente conhece muito mais, parece que a gente conhece muito mais de outras galáxias do que da nossa própria galáxia. Justamente por a gente ter essa dificuldade, né? Qualquer telescópio que a gente já conseguiu produzir, tipo, nunca conseguiu sair da nossa galáxia, e muito menos sair a uma distância suficiente para fazer uma fotografia da nossa galáxia. Então a gente tem fotografia de um monte de outras galáxias por aí, mas da nossa a gente não tem. Então a gente fica dependendo de fazer aí algum composê de fotografias tiradas aqui e ali, né, tentando montar o quebra-cabeça. Uma última coisa que intriga na estrutura da nossa Via Láctea é o problema da velocidade de rotação, tá? Se vocês se recordam da terceira lei de Kepler, o que dizia a terceira lei de Kepler? Que conforme um corpo ele vai se afastando, né, um corpo que está em translação, né, em torno de um outro corpo, conforme ele vai se afastando
do centro, ele vai tendo um período de translação cada vez maior. Então, Mercúrio tem um período de translação em torno do Sol de 88 dias, a Terra de 1 ano, Marte é quase 2 anos, Júpiter é 11 anos, né? Plutão é 200 e não sei quantos anos. Né? Então, quanto mais você for se afastando do centro do seu astro-rei, né? Que no nosso caso seria o Sol, você deveria ir diminuindo a sua velocidade de translação. Tá? No caso da Via Láctea e de outras galáxias também, não é isto o que acontece. E aí a gente tem um enrosco aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, tá? Isso daqui, né? Essa linha pontilhada aqui, né, é a velocidade que deveria acontecer, né, com as estrelas que estão aí em torno da Via Láctea, é a velocidade que deveria acontecer, né, se fosse para obedecer a terceira lei de Kepler, né? Cada vez mais você vai se afastando do centro galáctico, você vai diminuindo a sua velocidade de rotação, né, de translação aí em torno do centro da galáxia. E não é isso que acontece, né? Conforme a Via Láctea ela vai rodando, ela vai conservando essa estrutura de braços, qualquer que seja esse modelo de braços que nós tenhamos para a Via Láctea, ela conserva essa estrutura, ou seja, é como se fosse o disco, né? Um disco de vinil girando mesmo, né? Não gira cada parte na sua velocidade. Tipo, todo mundo tá girando mais ou menos na mesma velocidade, como se fosse um todo homogêneo, né? Se você pegar o sistema solar, não gira todo mundo na mesma velocidade, né? No caso da Via Láctea, não, né? Gira todo mundo mais ou menos na mesma velocidade. Tá? Eu deveria ter uma velocidade que via diminuindo conforme eu fosse me aproximando ali da periferia da galáxia. Mas não é isso que acontece. A velocidade ela se mantém constante na periferia da galáxia. É um pouquinho maior no centro, ok? Porque tem mais massa no centro. Tá? Mas o que deveria ir diminuindo de velocidade em direção à periferia da galáxia não diminui. Isso é um grande mistério dentro da astronomia. Como explicar isso? Pensa, o que faz um objeto ter esse movimento? Se esse objeto aqui, se essa periferia da nossa Via Láctea, ela tem movimento, significa que tem alguém puxando. Sim, porque o movimento ele é produzido por gravidade. Tem que ter alguém puxando. Tá? Só que, em termos de estrelas, né, o bojo da nossa galáxia, a gente tinha visto, mas tem o bojo da nossa galáxia, né? Tem bastante estrelas aqui em volta, tá? Mas, tipo, são estrelas muito velhas e não são então, em quantidade tão expressiva assim, né? Elas não seriam suficientes para conseguir fazer esse movimento, né? Então tem alguma coisa puxando aí que a gente não sabe o que é, tá? E não é estrela. Não é estrela, porque se fosse estrela a gente veria a luz dessas estrelas, tá? Então alguma coisa que a gente não enxerga, tá? Algum tipo de matéria que está puxando aí a periferia da nossa galáxia que a gente não enxerga, tá? Essa matéria que a gente não enxerga, tá? Ela recebeu o nome pelos astrônomos de matéria escura. Tá? Então é uma entidade teórica que a gente criou para explicar esse paradoxo de que a velocidade de rotação na galáxia não diminui na periferia.
Conforme a terceira lei de Kepler, conforme eu fosse indo em direção à periferia da galáxia, a velocidade de rotação da galáxia deveria ir reduzindo, tal como vai reduzindo a velocidade de rotação do sistema solar, né? A velocidade que Plutão faz a órbita é diferente da velocidade que a Terra faz a órbita, que Marte faz a órbita, que Mercúrio faz a órbita, né? No caso da Via Láctea, não, né? Não vai diminuindo, tá? Então tem alguma coisa ali puxando e a gente não enxerga. Então, como a gente não enxerga, a gente dá a essa matéria o nome de matéria escura. Ah, professora, mas a gente não enxerga essa matéria, mas ela deveria emitir algum tipo de radiação, né? Já que todo tipo de matéria emite algum tipo de radiação, sei lá, deveria emitir raio-x, raio gama, raio infravermelho, alguma coisa desse tipo. Pois é, mas também não emite nada disso. Não conseguimos captar nem raio-x, nem raio gama, nem onda de rádio, nem infravermelho, nada dessa matéria. Nada, ela não emite nada. E tipo, se ela não emite nada, é porque ela não é feita de matéria que a gente conhece. A matéria que a gente conhece, ela é feita do quê? Prótons, nêutrons e elétrons, correto? Toda matéria que é feita de prótons, nêutrons e elétrons, ela vai emitir algum tipo de radiação. Vai emitir infravermelho, vai emitir raio-x, raio gama, rádio, visível, sei lá. Algum tipo de radiação, né? Mas essa matéria escura, essa matéria que está ali na periferia da nossa galáxia, não emite nada. Nada. Ou seja, uma forma de matéria que não emite nada, então ela não é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Então ela é feita do que então? Só Jesus. Uma bolinha de gude é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Cara, mas se fossem buracos negros, não pode existir um buraco negro pequeno assim. Aham, aham, aham. Cara, eu nunca ouvi essa hipótese. Ah, tá. Ah, aham. Não, a gente não sabe do que eles são feitos. Sim, sim.
É, só pode, cara, porque outra coisa eu não consigo imaginar. Uhum. Sim, sim. Uhum. Não, cara, mas é muito maluco, assim. E se você for parar pra pensar, olha só a distribuição que essa matéria tem na nossa Via Láctea. Ela compõe de 81 a 97% da massa do halo da Via Láctea. Tipo, a gente tinha visto que o halo. Olha aqui o que era o halo. Ó, a gente tinha visto, o halo é só uma poeirinha que tem aqui, é só um restolho de estrelas que tem aqui na periferia. Não, cara, diz que a matéria ela tá concentrada, a matéria escura ela estaria concentrada aqui no halo. Ou seja, realmente é uma matéria muito exótica. É um negócio que a gente não consegue entender que ela é, do que ela é feita. Oi? Emitiria radiação, exatamente. Se for antimatéria, emitiria radiação. É louco, porque não emite nenhum tipo de radiação. A única maneira, o único testemunho que ela está ali é justamente a força de gravidade que ela exige, que ela produz, né? Porque ela está acelerando, né, o movimento da Via Láctea. Então ela deveria estar desacelerando esse movimento, né? Não, ela está mantendo constante essa velocidade, então ela está acelerando. Então, isso é efeito de gravidade. Então, o único efeito que a gente tem da matéria escura é a gravidade. Ela não tem nenhum tipo de comprimento de onda. Então, se fosse antimatéria, emitiria algum tipo de radiação. Então, nem antimatéria a gente pode chamar isso. Então, realmente é uma matéria que a gente não conhece. Louco, né? Tinha uma professora minha na graduação que ela falava sempre pra gente. Falava, e a gente ainda fica pesquisando universos paralelos, cara. Já tem mistério suficiente neste nosso universo pra gente pesquisar, cara. Para de pesquisar universos paralelos, que se a gente for pesquisar só esse daqui, a gente já fica doido. Né? Mas essa é a ideia. Então ou talvez, né, uma explicação mais simples, né? Alguma lei do movimento que a gente ainda não descobriu, né? E que a gente cria, né, essa entidade teórica que seria a matéria escura, já que ela nunca foi observada, né? A gente não tem nenhum testemunho da existência dela, não temos nenhuma prova material da existência dela, né? Seria simplesmente uma ferramenta teórica para explicar por que você não tem essa diminuição da velocidade da rotação da nossa galáxia na periferia. Né? Ou seja, uma das duas coisas está errada. Ou o nosso entendimento sobre o movimento da Via Láctea, ou o nosso entendimento sobre a matéria. Né? Que existe muito mais coisas além de prótons, nêutrons e elétrons e todas as suas antipartículas. Né? Vai existir muitas outras componentes da matéria. É mais fácil, né? Sim, né? Com certeza, né? Tem hora que é muito mais fácil você falar, não, são os ETs mesmo que estão fazendo essa, essa movimentação. Aí é muito mais fácil da gente pensar nesse sentido. Cara, porque tem tanta coisa. Tem um professor meu, vou te falar agora falando sério, né? Tem um professor meu lá na UFSC, da área de filosofia da ciência, que ele fala assim, cara, a física hoje, ela tá se embrenhando por problemas tão difíceis, né, tentando teorizar sobre coisas tão difíceis e se distanciando tanto do conhecimento dito trivial, né, do conhecimento capaz de ser compreendido pelas pessoas e mesmo por cientistas, né? Porque mesmo para dentro dos físicos é difícil de compreender vários desses conceitos. Então, no momento em que você começa a fazer uma ciência que é tão difícil assim de ser compreendida, cara, a gente desiste.
A gente desiste de buscar uma compreensão, já que é um negócio tão incompreensível, a gente desiste de compreender e parte para explicações mais simples, né? A gente parte para ETs, a gente parte para religiosidade, a gente parte para coisa de terra plana, né? Então as pseudociências elas começam a se proliferar justamente nesse terreno, né? De uma física que ela se encastela numa teorização sobre coisas extremamente difíceis, extremamente impalpáveis, né, que ela se distancia do mundo real, né? Então, em que medida, né, a própria ciência ela não tem a culpa pela proliferação da anticiência, né? Né? Então a gente fica, o mundo da ciência vai se distanciando tanto do mundo das pessoas que as pessoas perdem o interesse na ciência. Né? Então, será que simplesmente são as pessoas que são culpadas pelo florescimento da anticiência? Ou será que a própria ciência não tem a sua parcelinha de culpa aí? Né, de ficar teorizando sobre coisas tão difíceis assim que afasta o nosso interesse pela ciência hard mesmo, né? É uma coisa pra gente pensar. Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, faz sentido. Faz sentido sim a gente pensar nessas coisas assim, né? Enfim, tranquilo até aqui, crianças? Com isso a gente encerra essa primeira parte da nossa aula. Eu vou fazer então um intervalinho de 5 minutinhos aqui, tá? E depois a gente vai para nossa aula 10, tá bom? Até daqui a pouquinho. É o quê, querido? As outras matérias que o quê? É clima e população. Nada.